O nome do nosso canal é More Makeover Regenerate. Aproveita, se inscreve e aperta o sininho para não perder nenhuma das nossas publicações. Vocês lembram para preservação de rebordo alveolar, para sempre ter gengiva e sempre ter tecido ósseo depois da minha extração dentária, para não precisar fazer no meu paciente cirurgias invasivas e doloridas, para poder reabilitar o meu paciente com implantes com bastante facilidade e para fazer uma odontologia moderna. Hoje, nós vamos falar sobre membranas de barreira. Esse nome, às vezes você vai encontrar barreiras de membrana, às vezes vai encontrar somente membranas, às vezes vai encontrar barreira. A Anvisa aceita o nome membrana, mas essas membranas formam uma barreira. Então, a membrana com a função dela de barreira. Então, uma membrana de barreira. Na minha opinião, o material mais importante quando eu falo de preservação de rebordo alveolar. Sem sombra de dúvida, muitas vezes, apenas uma membrana ou apenas uma barreira vai ser suficiente para que você faça a preservação do rebordo alveolar. Nós vamos passar rapidamente falando para vocês sobre essas membranas de barreira e vamos explicar uma delas em especial, que foi a membrana de barreira que nós utilizamos neste caso clínico específico que eu estou mostrando para vocês. As membranas de barreira, elas podem ser reabsorvíveis. As membranas de barreira reabsorvíveis, geralmente elas são de colágeno. E elas são consideradas membranas naturais porque vêm derivadas, geralmente de origem suína ou de origem bovina. Essas membranas, elas não podem ficar expostas ao meio bucal. Esse é um detalhe importante, porque isso vai modificar bastante a nossa técnica. Então, essas membranas, elas não podem ficar expostas ao meio oral. Nós temos também um grupo de membranas que são membranas hemostáticas. Essas membranas, elas servem para ser utilizadas porque elas auxiliam justamente como o nome diz, uma hemostasia local, para que não haja sangramento. Então, se você perceber que aquele paciente é um paciente que tem uma tendência a sangrar, interessante que você tenha uma membrana desse tipo hemostática para que você controle mais o pós-operatório, o sangramento nesse paciente. O outro grupo de membranas que eu tenho são as não reabsorvíveis. Dentre as não reabsorvíveis, e essas são membranas sintéticas, nós temos as que podem ficar expostas ao meio bucal e aquelas que não podem ficar expostas ao meio bucal. Quando eu penso numa membrana reabsorvível, eu fiz a minha cirurgia, depois eu puxei a minha gengiva, eu fechei, ela vai ser reabsorvida. Então, eu não preciso de uma segunda cirurgia para remover uma membrana reabsorvível. No entanto, se eu penso em trabalhar com uma membrana não reabsorvível que não pode ficar exposta ao meio oral,
essa membrana é uma membrana que precisa de uma segunda cirurgia para ser removida. Então, é uma membrana que a gente não utiliza muito, porque ela pode até causar cicatrizes, às vezes eu preciso fazer uma incisão lateral para poder remover essa membrana. Então, são membranas que a gente não utiliza, a gente dá preferência às membranas não reabsorvíveis que podem ficar expostas ao meio oral. E o último grupo de membranas que eu vou deixar aqui com vocês são membranas chamadas de autógenas. Essas membranas eu fabrico com o próprio sangue do paciente, através do método PRF. E nós vamos estar falando sobre essa centrifugação, como a gente trabalha o sangue do paciente para obter essas membranas também. Então, olha, pela facilidade de uso, até pela documentação que a gente tem na literatura, as membranas reabsorvíveis à base de colágeno são membranas bastante utilizadas e as membranas não reabsorvíveis que podem ficar expostas ao meio oral também são membranas bastante utilizadas para preservação de rebordo alveolar. No caso clínico que eu estou apresentando, eu utilizei uma membrana de barreira não reabsorvível, uma membrana sintética. Para que eu usei, então, essa membrana? Essa membrana é uma membrana que pode ficar exposta ao meio bucal. Por quê? Porque eu tinha pouco tecido gengival. Então, eu precisava de uma membrana que pudesse ficar exposta e que, de alguma forma, me beneficiasse na falta de tecido gengival que eu tinha para aquele caso. Por quê? Porque um princípio básico é o fechamento primário da minha ferida cirúrgica, tá? Então, esse princípio, eu preciso seguir esse princípio. Eu não posso deixar o meu alvéolo totalmente aberto ali, exposto. É um princípio básico quando a gente faz uma extração dentária, é o fechamento primário da minha ferida. Mas, quando eu coloco uma membrana de barreira nessa posição, eu consigo manter o contorno da minha gengiva intacto, eu mantenho a posição da linha mucogengival. Vamos voltar aqui no meu primeiro desenho, e aí nós vamos imaginar que o limite da minha linha mucogengival, ele seja aqui. Neste paciente, eu tenho essa porção de gengiva inserida. Vamos imaginar que este aqui é o meu alvéolo, a abertura superior do meu alvéolo depois da extração. Então, eu preciso aproximar os bordos do meu tecido gengival. Isso numa cicatrização natural do alvéolo. Quando eu faço isso, muitas vezes, se eu puxar essa gengiva, eu estou fazendo o que com o meu limite mucogengival? Eu estou abaixando ele para uma outra posição, criando assim um defeito estético de descontinuidade da minha linha mucogengival. Então, quando eu coloco uma barreira aqui, que pode ficar exposta ao meio bucal, eu não preciso fazer essa manobra, porque a barreira vem aqui cobrindo e eu posso manter a minha gengiva inserida e a minha linha mucogengival na posição original. E isso é algo muito bacana nessas barreiras, que a gente deve prestar atenção nisso.
Então, essas membranas, elas preservam a gengiva inserida. Elas vão manter a arquitetura do paciente. Como elas ficam expostas, elas podem ficar expostas e por isso elas são facilmente removidas, eu não preciso de uma segunda cirurgia para remover essa membrana, melhorando assim a estética, diminuindo a quantidade de cicatrizes, porque eu evito a necessidade de algumas incisões laterais. Eu sempre dou preferência a fazer um retalho em envelope. Todas as vezes que eu colocar um corte, o bisturi, na boca do meu paciente, eu vou ter uma cicatriz. Então, a gente precisa aprender a esconder essas cicatrizes para que a gente não tenha. Quando a gente pode simplesmente descolar o tecido e adaptar a membrana de barreira, melhor ainda. Quanto menos invasível for, minimamente invasiva é uma palavra que a gente gosta de usar na odontologia, melhor resultado estético eu vou ter. Então, essas membranas são membranas temporárias. Elas vão permanecer ali no local apenas por um período de tempo. Nós temos indicações de 10 dias, de 30 dias, dependendo do fabricante e da membrana de barreira que você utilizar. Como elas ficam expostas, na hora de remover, a gente puxa essas membranas com bastante facilidade. Mas isso vocês vão acompanhar também no nosso caso clínico. E são membranas impermeáveis. Significa que elas não permitem o crescimento de bactérias. E isso ela não permite a passagem de bactérias e geralmente você não tem, pela própria superfície extremamente lisa dessas membranas e por ela ser impermeável, ela não vai permitir o crescimento de bactéria na sua superfície. Por isso que pode ficar exposta ao meio bucal. E agora, a seguir, vocês vão acompanhar como eu instalei esta membrana no paciente. A foto inicial do caso, mostrando o aspecto do premolar que vai ser extraído, no caso o dente 14. Dá para a gente perceber como esse dente migrou da posição dele. Ele inclusive causou uma extrusão. Você que está acompanhando o vídeo já viu que eu comentei que esse paciente procurou e a queixa principal dele é que ele não conseguia mais fazer a articulação dos dentes. Ele não conseguia mais fechar os dentes. Então, dá para perceber o quanto que esse dente já estava numa posição de extrusão, realmente incomodando a mordida do paciente. Então, a primeira coisa que nós fizemos, com auxílio de uma lâmina de bisturi, a foto aqui não mostra, mas dá para perceber que foi feita uma incisão intrasulcular, desde a distal do canino, contornando o primeiro premolar e até a mesial do segundo premolar. A intenção dessa incisão é facilitar o deslocamento do tecido gengival e também eu vou fazer um retalho do tipo envelope, eu não quero fazer nenhuma incisão vertical para evitar cicatrizes indesejáveis no paciente. Na próxima foto, nós podemos observar que agora eu já estou fazendo o descolamento do tecido gengival. E é bastante fácil a gente fazer o descolamento desse tecido gengival, porque é um tecido que já foi facilitado pela lâmina de bisturi, que eu já soltei esse tecido. Então, fica bastante fácil a gente descolar. Então, eu vou descolar tentando delicadamente e não rasgar esse tecido gengival, fazer isso com bastante cuidado, preservando ao máximo a estética do paciente.
E aqui a gente já conseguiu fazer esse descolamento, não é necessário fazer realmente nenhuma incisão vertical, porque dá para perceber que a gente tem uma visão completa até o final da raiz. E quanto eu descolo? Até onde eu vou fazer o meu descolamento? Eu faço o meu descolamento até que eu consiga enxergar 2 milímetros da borda do tecido ósseo. Todo esse tecido inflamatório que está ao redor da raiz do dente, ele vai ser removido. Na próxima imagem, apenas uma outra visão, né, uma visão mais frontal, mostrando a quantidade de tecido inflamatório que eu tenho ao redor desse premolar e que deve ser removida também. Esse dente ele foi facilmente extraído com fórceps. Era um dente que tinha um pouco mais menos que na verdade não chegava nem ao terço apical dele, ainda preso dentro do alvéolo, então ele foi facilmente removido. Uma parte desse tecido inflamatório já vem junto com a raiz, e aí a gente começa na próxima foto fazer a limpeza. Eu gosto também de remover, fazer uma raspagem, tanto aqui na distal do canino, quanto na mesial do segundo premolar. Eu vou limpar a superfície radicular, vou remover todo o tecido inflamatório, limpar, porque isso pode prejudicar um pouquinho a nossa cicatrização. Eu não quero que livrar de qualquer tipo de bactéria, de qualquer agente infeccioso que eu possa ter ali. Então, dá para observar que eu peguei uma cureta de periodontia e eu também estou fazendo a remoção desse tecido nas proximais do dente. Eu não tenho preocupação nesse momento com papila, não é o objetivo nesse tipo de cirurgia, de preservar a papila. Eu vou ganhar muito tecido gengival. Então, eu não tenho essa preocupação com esse tipo de técnica, tá? Em algumas técnicas, realmente é muito importante que a gente pense em preservar a papila do paciente. Nessa técnica, eu não tenho que ter essa preocupação. Na próxima imagem, mostrando então o tecido sendo removido. E aqui mostrando após a limpeza completa do meu alvéolo. Então, dá para perceber que a parede óssea vestibular, ela foi praticamente perdida. E é isso que a gente tem comentado até aqui, né? Até onde a gente está no nosso estudo. Que se eu deixar isso sem intervir e eu for fazer uma cicatrização natural do alvéolo, eu não vou ter, no final desse tratamento, espessura suficiente para poder instalar um implante. A não ser que eu colocasse esse implante realmente muito alto e fizesse um dente muito grande, fora das proporções naturais, e aí eu teria um prejuízo estético muito grande. Então, a opção da gente foi em fazer a preservação do rebordo alveolar. E agora chegando na nossa membrana de barreira. Então, essa é uma barreira não reabsorvível. Eu tô nessa imagem, eu estou recortando esta barreira para poder adaptar ela no meu alvéolo. Então, eu estreito um pouquinho nas interproximais, mas eu tenho que ter o cuidado em deixar ela bem alta, porque eu quero ganhar um pouquinho de altura. Então, ela vai ficar mais alta, ela não vai ficar tão colada onde eu tenho altura óssea. Aqui eu acho que já nessa próxima imagem, dá para ter uma ideia melhor do que eu estou mostrando aqui. Eu estou adaptando ela por palatino. Então, veja que agora eu vou colocar ela entre o tecido ósseo e entre o tecido gengival, justamente naquele espaço de 2 milímetros que eu deixei de afastamento. E depois essa membrana vem recobrindo. Aqui é uma imagem suturada, nós ainda temos algumas etapas que amanhã eu vou estar mostrando para vocês. Mas só para vocês terem uma ideia de como fica
essa barreira depois estruturada. Então, veja que ela é rígida o suficiente para que eu possa ganhar a altura que eu quero ganhar. Eu só preciso agora fazer um preenchimento por baixo dela e amanhã vocês vão estar acompanhando com a gente que material eu utilizei para fazer o preenchimento por baixo dessa barreira.